Pronto, começou. Qual vai fazer a prece? Perdão, eu esqueci que hoje sou eu. Vocês estão me vendo aí? Sim. As funções. Busco refúgio até atingir a iluminação no Buda, no Dharma e na Sangha. Pela prática da generosidade das outras perfeições, possa eu me tornar um Buda para beneficiar a todos os seres sencientes. Busco refúgio até atingir a iluminação no Buda, no Dharma e na Sangha. Pela prática da generosidade das outras perfeições, possa eu me tornar um Buda para beneficiar a todos os seres sencientes. Busco refúgio até atingir a iluminação no Buda, no Dharma e na Sangha. Pela prática da generosidade das outras perfeições, possa eu me tornar um Buda para beneficiar a todos os seres sencientes. Que todos os seres tenham felicidade e suas causas, que todos os seres sejam libertos do sofrimento e suas causas, que todos os seres sejam inseparáveis da grande alegria, que todos os seres tenham equanimidade, livres dos extremos do apego afetivo e do ódio, que todos os seres tenham felicidade e suas causas, que todos os seres sejam libertos do sofrimento de suas causas, que todos os seres sejam inseparáveis da grande alegria, que todos os seres tenham equanimidade, livres dos extremos do apego afetivo e do ódio, que todos os seres tenham felicidade e suas causas, que todos os seres sejam libertos do sofrimento e suas causas, que todos os seres sejam inseparáveis da grande alegria, que todos os seres tenham equanimidade, livres dos extremos do apego afetivo e do ódio. A essência do ensinamento eloquente. Uma homenagem ao Buda Shakyamuni pelos ensinamentos da interdependência. Homenagem ao jovem Manjushri, ao jovem mestre Manjushri. Presta homenagem àquele perfeito Buda, o conhecedor supremo, que nos ensinou a interdependência Pratitya Samutpada, livre do desaparecimento e da geração, sem aniquilação e sem permanência, sem ir ou vir, sem unidade e sem pluralidade. O silenciar das elaborações, Samaropa Vikalpa. E a beatitude última, Om Arapat Sanadi. Om Arapat Sanadi. Presta homenagem ao Buda Shakyamuni, cuja visão e discurso o tornou insuperável como sábio e doutor conhecedor, o vitorioso que viu por si mesmo a interdependência e, então, passou a ensinar para o benefício de todos os seres sencientes. Om Arapat Sanadi. Om Arapat Sanadi. Ignorância distorsiva, a cognição errônea é a raiz principal de todos os problemas do mundo. Aquele que viu e se livrou disso, o Buda, proclamou a interdependência. Sendo assim, como seria possível que os eruditos não entendam esse caminho como sendo o ápice dos seus ensinamentos? Dessa maneira, quem poderá encontrar algo mais maravilhoso para te prestar homenagem ao protetor do que a proclamação da interdependência? Om Arapat Sanadi. Om Arapat Sanadi. Naquilo que depende de condições, há apenas uma ausência de essencialidade imutável. Shunaisvabhava, que método de boa instrução pode existir mais admirável do que esta descoberta? Obviamente que o ingênuo pode aprender isso como simples confirmação de seus encadeamentos extremistas, mas o sábio encontra na interdependência o meio para cortar a rede inteira de elaborações aflitivas. Om Arapat Sanadi. Om Arapat Sanadi. Esse ensinamento não foi visto em nenhum outro lugar, e assim somente para ao Buda cabe o título de doutor conhecedor, o grande sábio. Dar para os outros esse título seria um elogio sem significado, como quando se chama a raposa de leão. Arapat Sanadi.
Om Arapat Sanadi. O Buda é o admirável sábio, o admirável refúgio, o admirável protetor, o admirável supremo conhecedor, o admirável amigo do conhecimento. Presta homenagem completa ao mestre Buda Shakyamuni, ele que proclama a interdependência. Om Arapat Sanadi. Om Arapat Sanadi. Ó benfeitor, para curar os seres vivos, você proclamou a interdependência, a razão preciosa para determinar a vacuidade Shunyata, a essência dos ensinamentos. Como pode aquele que vê esse processo como contraditório ou indeterminado algum dia entender o seu método? O ensinamento do Buda é de que quando alguém vê a vacuidade Shunyata como a consequência da interdependência, a vacuidade de essência independente Shunisvabhava não exclui a viabilidade das ações, considerando que, quando se percebe o oposto, as ações se tornam impossíveis, pois a vacuidade Shunyata não pode sustentar a existência delas, e, consequentemente, se cai no abismo da expectativa do vir a ser, pela essência independente. Sendo assim, a experiência da interdependência, que é amplamente recomendada nos ensinamentos, não é a inexistência absoluta, Ucheda, e nem a existência por uma essência imutável, Sasvata. Om Arapat Sanadi. Om Arapat Sanadi. O imutável é como uma flor imaginada, assim, não há nada que não seja interdependente. A existência das coisas de modo imutável exclui a dependência de causas e condições. Então, o Buda proclamou que somente porque nada existe fora da realidade interdependente, nada pode existir fora da vacuidade Shunyata. E que, se as coisas tivessem uma essência independente e um eu independente, uma vez que essa essência imutável não poderia nunca desaparecer, a paz definitiva nirvana se tornaria impossível de ser obtida, uma vez que as elaborações não poderiam desaparecer. Por isso, o Buda proclamou sem nenhum temor, repetidamente, na Assembleia dos Realizados, o rugido do leão, liberto definitivamente da essência independente, quem poderia ser capaz de se igualar ao seu feito? Om Arapat Sanadi. Om Arapat Sanadi. Todos os sistemas são completamente viáveis quando esses dois fatores não são contraditórios. 1. A vacuidade da essência independente. E 2. A interdependência Pratitya Samutpada. Qual a necessidade de mencionar a mútua determinação? Om Arapat Sanadi. Om Arapat Sanadi. A verdade da interdependência não permite a validação das visões extremistas. Essa excelente afirmação é a razão pela qual o protetor Buda Shakyamuni é um insuperável conhecedor. A realidade é objetivamente vazia e, por isso, cada feito ocorre devido à sua causa correspondente. Essas duas certezas são mutuamente determinantes, se complementam. Tudo isso é, por natureza, vazio, e isso surge daquilo. Essas realizações não se excluem, mas se complementam. O que pode ser mais admirável, mais espantoso do que isso? Om Arapat Sanadi. Om Arapat Sanadi. Homenagear o Buda dessa forma é prestar homenagem, a homenagem verdadeira. Todas as outras homenagens não alcançam o nível desta. Os que estão presos pela escravidão das delusões reagem com raiva para desafiar ao Buda. Mas haveria alguma admiração no fato deles não conseguirem suportar os ensinamentos da vacuidade da essência independente? Mas para aqueles que formalmente aceitam a interdependência, o precioso tesouro de sua fala, há momentos em que eles não conseguem suportar o rugido da vacuidade Shunyata, e isso realmente impressiona. Om Arapat Sanadi. Om Arapat Sanadi.
Se a interdependência, que é a porta suprema para a vacuidade do ser independente, for proclamada, mas ainda assim a existência de um ser independente for declarada, então, como eles poderão ser guiados ao nobre caminho que agrada ao Buda, a via incomparável percorrida pelos seres supremos? A essência independente do ser independente, Atman Svabhava, e a essência dependente do ser dependente, Anatman, como, sem contradição, podem essas duas estarem juntas? Om Arapat Sanadi. Om Arapat Sanadi. Consequentemente, o que surge dependentemente é para sempre vazio de natureza independente. Fenômenos, no entanto, não são percebidos deste modo. Tudo isso o Buda disse que é como uma ilusão. Om Arapat Sanadi. Om Arapat Sanadi. Com isso, se pode entender com profundidade as afirmações de Nagarjuna, que é da maneira como os ensinamentos pelo Buda que conduzem aqueles que desafiam os seus ensinamentos a racionalmente não encontrar fraqueza neles. Por quê? Porque a exposição do Buda sobre a interdependência faz extremamente remotas quaisquer tendências de eternalismo, Sasvatavada, e aniquilacionismo, Chedavada, para ambos os fenômenos visíveis e invisíveis. Om Arapat Sanadi. Om Arapat Sanadi. O caminho de conhecimento da interdependência, a prova de que a fala do Buda é sem igual, também gera a completa certeza da vacuidade das outras afirmações dele. O Buda fala bem da experiência da realidade, e aqueles que são bem treinados por ele acabam superando qualquer tipo de problema por terem abandonado a raiz de todo mal, mas aqueles que abandonam os ensinamentos do Buda, mesmo que lutem por muito tempo, acabam por cometer muitas faltas novamente, por adquirirem uma firme convicção na existência de uma essência independente e convicção igualmente em um eu independente e imutável. Om Arapat Sanadi. Om Arapat Sanadi. Que é admirável, o sábio entende a diferença entre investigar ou deixar de investigar aos vossos ensinamentos. Então, como ele pode falhar em sentir profundamente um grande respeito pelo Buda e por seus ensinamentos? Qual a necessidade de mencionar os demais ensinamentos dele? Encontrar mesmo uma certeza pequena e geral sobre o significado preciso de cada pequena parte deles é o suficiente para conferir a suprema felicidade. Um Arapat Sanadi. Om Arapat Sanadi. Aliás, minha mente está cheia de delusões, e mesmo tendo tomado refúgio há muito tempo na vastidão das excelentes qualidades do Buda Shakyamuni, eu ainda não possuo nem mesmo uma pequena fração das suas excelências, e logo eu irei confrontar a Senhora Morte. Ainda assim, enquanto existir uma pequena fração de vida em mim, eu irei me considerar o mais afortunado por ter tido no Buda até mesmo a mais leve confiança. Um Arapat Sanadi. Om Arapat Sanadi. Dentre todos os doutores conhecedores, eu prefiro o conhecedor da interdependência. Dentre todas as ciências, eu prefiro a ciência da interdependência. Esses dois são como poderosos conquistadores neste mundo, que qualificam o Buda Shakyamuni como supremo no amor à sabedoria e no amor à ciência. Um Arapat Sanadi. Om Arapat Sanadi. Todos os ensinamentos do Buda são penetrados pela interdependência, e uma vez que isso conduz para a paz definitiva nirvana, todas as ações dele levam para a paz. Quem quer que ouça é levado para a paz completa. Assim sendo, pela sua posse, quem não respeitaria o Buda? Meu entusiasmo sempre cresce por esse sistema que supera todos os tipos de visões, que é livre de qualquer contradição interna e que traz a obtenção das duas metas dos seres sencientes. Um Arapat Sanadi.
Om Arapat Sanadi. Para a felicidade daqueles, por compaixão a eles, o Buda ofereceu repetidamente, durante inumeráveis eras kalpa, o próprio corpo e, por muitas vezes, a própria vida. Suportou a dor de deixar as pessoas amadas e as dificuldades de perder todas as riquezas. Quando eu vejo essas excelências, percebo o bondoso coração que trouxe os ensinamentos e sinto que meu coração foi capturado pela rede desta grande compaixão. Arapat Sanadi. Om Arapat Sanadi. Que grande perda seria não ouvir os ensinamentos do Buda. Pela força desse pesar, não deixarei a minha mente se afastar. Ao contrário, mesma maneira que uma mãe busca por seu filho, seu amado filho perdido, eu cultivarei a busca pelos seus ensinamentos. Arapat Sanadi. Om Arapat Sanadi. Quando eu penso na fala do Buda, eu me lembro da passagem: o mestre está completamente adornado com raios de luz que resplandecem com a glória dos sinais e marcas maiores e menores. Com a sua fala, com a sua fala como a voz de Brahma, então a imagem do grande Buda Shakyamuni aparece refletido no espelho da minha mente, como os raios suaves de uma lua que me curam das insolações das aflições. Arapat Sanadi. Om Arapat Sanadi. Embora esse sistema seja admirável, pessoas inexperientes se tornam completamente confusas pelos seus profundos aspectos, como desbravadores que se perdem em meio às densas matas que são como amarras ao progresso deles. Ao ver esse sistema, eu mesmo, seguindo os sábios desbravadores, sem medir esforços repetitivos, procurarei as intenções do Buda. Tendo estudado numerosos tratados budistas e não budistas, ainda assim, a minha mente agonizava como se estivesse perdida nas densas matas dessas amarras das dúvidas. Arapat Sanadi. Om Arapat Sanadi. Então, tomei a decisão de ir em direção ao jardim dos grandes tratados de Nagarjuna, profetizado pelo Buda como capaz de elucidar corretamente o método Mahayana, livre dos extremos do eternalismo e do aniquilacionismo. E ao chegar ali, pela bondade do Buda Shakyamuni, eu vi tudo iluminado por uma coroa de luzes vindas de uma constelação de estrelas brancas, e no centro dela, uma lua gloriosa. As explicações eloquentes de Chandrakirti, o vaso orbe desse céu estrelado, é a ciência da vacuidade presente nas escrituras, com a lua em seu caminho, desobstruindo o céu, dispersando a escuridão dos corações extremistas, eclipsando as constelações de falsos ensinamentos. Assim, residindo ali, a minha atingiu o alívio final. Arapat Sanadi. Om Arapat Sanadi. A fala do Buda é o feito mais elevado de todos os seus feitos. Por essa razão, os que obtiveram a ciência completa celebram os Budas pelo supremo ensinamento da interdependência, por ter renunciado aos prazeres sensoriais, da maneira ensinada pelo Buda, por ter abandonado a preguiça e cultivado a diligência nos estudos de suas palavras, pelo grande esforço no cultivo da prática, por toda a dedicação nos ensinamentos do grande mestre da interdependência Buda Shakyamuni, surgiu em mim a ciência completa. Arapat Sanadi. Om Arapat Sanadi. Pela bondade do meu mestre, eu fui capaz de encontrar os ensinamentos do insuperável Buda Shakyamuni. Eu dedico todos os méritos para que todos os seres possam ser cuidados pelos verdadeiros e autênticos mestres. Arapat Sanadi. Om Arapat Sanadi. Que os ensinamentos do grande benfeitor, o Buda Shakyamuni, nunca sejam perturbados pelos ventos das visões errôneas, até que esse mundo termine. Que os ensinamentos possam permanecer para sempre, pela confiança e pelo entendimento
da correnteza pacificadora deles. Om Arapat Sanadi. Om Arapat Sanadi. Que eu possa manter o bom sistema do Buda, que ilumina a existência pelo ensinamento da interdependência. Que eu nunca seja separado desses ensinamentos nem sequer por um instante em todas as minhas vidas futuras. E que eu possa evitar a separação destes ensinamentos, ainda que o custo disso seja destruir o meu corpo ou da minha vida. Om Arapat Sanadi. Om Arapat Sanadi. Que eu passe dia e noite refletindo nos modos de difundir esses ensinamentos obtido pelo Buda, o melhor dos líderes, ele que atravessou incontáveis dificuldades na sua realização deles. Eu agora tomo a alegria do esforço nos ensinamentos como a essência de todas as vidas futuras. Om Arapat Sanadi. Om Arapat Sanadi. Por agir dessa maneira, com pura e elevada resolução, que Brahma, Indra e os 4 protetores do mundo, Mahakala e todos os protetores do Dharma, sempre me auxiliem e constantemente me apoiem, sem nenhuma falha. Om Arapat Sanadi. Om Arapat Sanadi. Dedicatória. Dedico todos os méritos gerados de minhas ações para a realização das 4 verdades superiores em mim e em todos os seres sencientes, para que o sofrimento de todos os seres cesse pela compreensão de suas causas e pela construção de um caminho que leve para a cessação dos sofrimentos, tanto por mim mesmo quanto por todos os seres sencientes, que eu possa ajudar e contribuir com essa construção e desenvolvimento da felicidade e bem-estar por meio de uma determinação persistente, da alegria e da grande compaixão por todos os seres sencientes, até que o sofrimento de todos termine definitivamente. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, monja Thaís, Gabriel Viana, Carol,